Saudações, bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso canal VVY School, onde nós apresentamos semanalmente algum conteúdo ou alguma disciplina específica, sempre com temas relacionados ao seu desenvolvimento através do yoga. Meu nome é Jaya, sou diretor e professor da formação VVY, de instrutores de yoga e também de aprimoramento pessoal, que são os cursos principais que nós temos dentro da formação VVY. Porém, também temos a escola de yogis, onde oferecemos estudos dirigidos, pesquisas e também cursos direcionados ao seu desenvolvimento em yoga. Na aula de hoje eu quero trazer aqui um tema bastante importante dentro desse contexto de desenvolvimento através do yoga, que são dois conceitos que nos dão uma diretriz melhor para o nosso aprimoramento prático na ciência do yoga. Esses dois conceitos vão nos dar as duas dimensões da consciência no yoga, as duas dimensões da prática do yoga. Esses conceitos estão presentes tanto no Yoga Sutra de Patanjali como também no Bhagavad Purana, onde Kapila Deva ele apresenta esse conceito, dando então uma dimensão física externa à prática do yoga, uma consciência externa, consciência sobre os objetos presentes na realidade do mundo, e a outra, que é a dimensão interna, chamada então de dimensão subjetiva ou antaranga. Portanto, consciência externa e consciência interna na prática do yoga. É sobre isso que nós vamos então abordar nesta aula. O conceito começa então com Bahiranga, que diz respeito a uma consciência exterior ou consciência daquilo que está fora. Portanto, Bahiranga é a prática externa ou ao caminho externo. É uma via que ocorre, então, de forma a dar uma percepção, uma compreensão, ou mesmo uma apreensão daquilo que está no campo exterior. Campo exterior, também é apresentado esse conceito no Bhagavad Gita como Kshetra, é o campo de ações, é o campo de atividades que nós executamos. Portanto, o corpo, os pensamentos, as emoções, as sensações e todo o campo sensorial, aquilo que nós sentimos, faz parte deste campo externo. Ele está associado aos primeiros 4 degraus do Ashtanga Yoga. Quer dizer, o Ashtanga Yoga, para quem ainda não conhece, é a definição de sistema óctuplo de yoga. Sistema óctuplo quer dizer um sistema formado por 8 degraus, 8 estágios. E nós temos, portanto, 4 estágios iniciais, que vai desde Yama até Pranayama, e depois nós temos 4 estágios secundários ou finais, conclusivos, que vai desde Pratyahara até Samadhi. Eu vou explicar cada um deles aqui para você. Portanto, é importante entender primeiro que existem os 4 degraus iniciais. E esses 4 degraus iniciais é que definem o que conhecemos como Bahiranga, a prática externa. E aí nós temos então Yama, Niyama, Asana e Pranayama. Cada um deles está elaborado dentro de uma dimensão de desenvolvimento. Então nós temos nesse primeiro estágio da dimensão externa, da dimensão de Bahiranga, da consciência externa, nós temos o primeiro degrau que é chamado de Yama. Yamas são regulações, e essas regulações ajudam a desenvolver a nossa virtude, ou mesmo grupos de virtudes. E temos então 5 yamas, são eles: Ahimsa, que se refere à não violência; Satya, que se refere à veracidade; Asteya, que se dirige ao não roubar; Brahmacharya, que significa autodisciplina e abnegação; por fim, a Parigraha, que é a não possessividade, o não acúmulo. Então aqui seriam as regulações, aquilo que está ligado à dimensão externa da nossa consciência
e nos leva então a ter consciência de como nós devemos regular as nossas ações para que não cometamos violências, para que nós possamos nos manter direcionados pelos elementos da veracidade, para que nós possamos não cometer atos que irão de alguma forma corromper a nossa moral, quer dizer, não roubar, asteia, né, no caso, e o outro, brahmacharya, que é a autodisciplina, ou seja, direcionar através da autodisciplina a nossa energia, dessa consciência, para as atividades que irão nos conduzir para a experiência espiritual. Essa é a ideia central de Brahmacharya. E por fim, a parigraha, a não possessividade, claro, é de direcionar a consciência não para as posses físicas, posses materiais, o acúmulo principalmente, mas sim ao desenvolvimento de virtudes, já que essas regulações visam o desenvolvimento das virtudes. Depois de yama, nós temos niyama, que também são 5 e estão relacionadas também à dimensão externa, ao Bahiranga. E esses 5 niyamas, eles correspondem então às disciplinas que nós precisamos desenvolver. Se em yama nós temos as regulações, aquilo que nós devemos, de certa forma, ter uma cautela, uma prudência, para que essas atividades não nos prejudiquem ou sejam desfavoráveis, nós vamos ter os niyamas, que são as disciplinas favoráveis. Também são conhecidos como códigos de comportamento. E aqui nós temos, no caso, aqui apenas dividi-las, pronto. Nós vamos ter, primeira, Saucha, né? Saucha, que é chamado de pureza, pureza da mente, pureza do corpo, então é limpeza basicamente. Santosha, que é um estado de contentamento, ou um estado de satisfação interior. Tapas, ou tapasya, que está ligado à austeridade ou à autodisciplina. Swadhyaya, que é o autoestudo, o autoconhecimento, a autoanálise, a autoconsciência. E por fim, Ishvara Pranidhanava, né, que Ishvara Pranidhanava significa a devoção à natureza superior, à natureza divina. Então, uma projeção da nossa propensão a agir alinhado com a satisfação do Ser Supremo. Esses 5 niyamas, então, são as disciplinas que devemos aprimorar. Embora elas sejam também de consciência externa, ligada à Bahiranga, elas irão ajudar no desenvolvimento do nosso, diríamos, comportamento mais adequado, aquilo que é favorável ao desenvolvimento através do yoga. Então são 2 pilares importantes dentro de Bahiranga, dentro desta consciência externa para a prática do yoga. Depois dela, nós vamos ter então o Bahiranga ligado aos asanas e aos pranayamas. Os asanas são bem mais conhecidos da maioria das pessoas, principalmente de quem está iniciando, porque os asanas geralmente é o que nos conecta com a ideia do yoga. Quando pensamos em yoga, nós já pensamos formalmente na postura. Então, são posturas psicofísicas que fortalecem a disciplina do corpo e da mente. E nós vamos ter em torno de 60 asanas a 84 asanas, que seriam os asanas mais considerados dentro da tradição, dentro da história do yoga. Além dos asanas, que são as posturas psicofísicas, nós também temos as técnicas respiratórias, que são os pranayamas, e eles ajudam a rejuvenescer o corpo e a mente, equilibrando a energia vital. Logo, a consciência respiratória, ela é a responsável pela vitalidade, pelo equilíbrio de vitalidade entre corpo e mente. E sendo pranayama o último degrau dentro de Bahiranga, significa que ela é mais sutil do que as anteriores. Quer dizer, através da respiração, nós então conseguimos desenvolver uma consciência, uma percepção mais sutil da nossa própria natureza, da nossa própria condição física e também energética do corpo e da mente. E aí nós temos algumas considerações a fazer ainda dentro de Bahiranga, como por exemplo, nós temos algumas técnicas, alguns métodos que podem ajudar a desenvolver essa consciência ainda em Bahiranga, quer dizer, essa consciência externa. Uma das mais conhecidas é chamado de Trataka, né? Porque é uma prática em que você fixa o olhar numa vela, por exemplo, certo? Esse conceito ele é muito trabalhado dentro do yoga como Drishti,
é uma técnica de você direcionar a visão, e ao direcionar a visão nós direcionamos a nossa energia vital para um ponto, e isso ajuda também na concentração. Então aqui nós estamos utilizando elementos que estão ligados à dimensão externa dessa consciência, não é? Porque o olhar, os olhos, sentidos, a percepção sensorial através dos olhos, quer dizer, a observação sobre o campo externo da realidade. Bahiranga Trataka, portanto, é um método de meditação de fixar o olhar para um objeto externo, como uma chama de vela. E ali nós temos, dentro do próprio Hatha Yoga, diversas técnicas de limpeza, de purificação ou até mesmo de kriyas, né, que é considerado a prática mesmo do yoga, com uma finalidade mais de desenvolvimento dessas qualidades e purezas. Nós vamos ter então condições de, por exemplo, favorecer a concentração através desse trataka. Ao mesmo tempo, para quem tem insônia, você acender uma vela no quarto escuro antes de dormir também favorece um bom sono, um bom relaxamento. E o outro conceito também de Bahiranga tratado dentro do yoga é o próprio conceito de Bahiranga Chetana, que é o conceito de consciência externa. Chetana é de Chit, que é a consciência. Então Bahiranga, Chetana, a consciência externa. E tudo isso está sendo trabalhado dentro da prática de yoga, ainda nessa dimensão de Bahiranga, ou seja, desde que nós começamos a praticar o yoga, embasado nos yamas e niyamas, as duas bases de regulações e disciplinas, nós já começamos a trabalhar Chetana, Bahiranga. E quando aplicamos esses pilares nos asanas, nós estamos trabalhando então agora as nossas capacidades psicofísicas, o domínio da mente sobre o corpo. E por fim, ainda a consciência respiratória, que vai permitir com que projetemos a nossa atenção, a nossa consciência para o estágio secundário, que seria então o conceito de antaranga, ou seja, consciência interna. Porém, entre um e outro, nós vamos ter um elemento muito importante, que você vai ver daqui a pouco. Antes disso, nós temos as práticas de Bahiranga que se complementam e se conduzem, quer dizer, através da prática de Bahiranga, nós podemos conduzir a prática do Antaranga Yoga, que é o estágio que vem posteriormente, ou seja, ele complementa os 4 degraus finais do Astanga. E aí sim nós teríamos uma prática interior, e principalmente descrita nos 3 degraus finais do Astanga, que culmina no Samadhi, ou estado de absorção contemplativa em êxtase. Então aqui nós temos um detalhe. Esse detalhe diz respeito a Pratyahara. Por quê? Pratyahara seria, junto do pranayama, os 2 degraus que estão no estágio intermediário. Eles fazem como um processo de uma ponte. Ele faz a ponte entre a prática externa e a prática interna, entre a consciência externa no yoga e a consciência interna no yoga. Porque Pratyahara é o trabalho já de introspecção. E depois da prática do pranayama, a prática seguinte, ou o degrau seguinte, é a introspecção. Significa que os pranayamas eles têm uma finalidade intrínseca de promover um estado mais introspectivo. E quando nós começamos a avançar no processo de introspecção, nós então adentramos o degrau já de Antaranga. Pratyahara é a ponte de acesso ao processo prático interno de consciência no yoga. Por isso é considerada a ponte entre Bahiranga e Antaranga, certo? Pratyahara, esse processo introspectivo, ele deriva a sua dinâmica dos pranayamas e faz essa ponte da prática externa para a prática interna. Pratyahara é, portanto, a introspecção ou controle sensorial, controle dos sentidos, e faz a transição entre consciência externa e interna. É a observação objetiva da realidade externa como objeto sensorial, cuja existência tem relação direta com a dimensão interior. Podemos entender também como campo subjetivo, a maneira como que nós observamos o mundo e entendemos a realidade do mundo.
Portanto, se nós não temos uma prática introspectiva, não temos ainda um hábito ou mesmo um apreço pela prática introspectiva, dificilmente nós conseguiremos distanciar ou mesmo distinguir o que é realidade do que é meramente uma projeção da nossa mente. E é isto que visa a prática de Pratyahara, dar essa distinção entre o que é real, de um ponto de vista objetivo, externo, e o que é real do ponto de vista introspectivo ou subjetivo, interior. Nesse degrau, há condições de se retirar os sentidos do campo externo e avançar para o campo interno. Quer dizer, através desse processo de introspecção que já começa a migrar a consciência do campo externo para o campo interno, a partir de Pratyahara, a partir da introspecção, torna-se mais fácil, torna-se mais viável esse processo de introspecção ou esse processo de Antaranga Yoga, quer dizer, a prática do yoga com uma consciência interiorizada. Podemos dizer até mesmo que já estamos ali num processo mais profundo da prática, um processo mais absorsivo, certo? E aí então nós temos já o desenvolvimento de Antaranga. E Antaranga começa precisamente, embora tenhamos essa divisão, né, de dar 4 degraus no início, até Pranayama, depois 4 degraus finais, é entendido que os 3 degraus finais é que constituem essencialmente Bahiranga, ou melhor, Antaranga, né, a prática interna. Por quê? Ela vai integrar a concentração, a meditação e a absorção contemplativa pura. A primeira delas, então, é Dharana, que é a concentração da consciência. É estar livre de distrações externas e redução dos movimentos ou do movimento de pensamentos. Então, o Dharana ele é o resultado do processo introspectivo. Quando fazemos essa migração da consciência externa para uma consciência interna, é necessário então haver uma concentração. Se nós não concentramos a nossa energia mental, a nossa energia de consciência, ou mesmo a energia prânica, a energia vital, em um ponto, dificilmente conseguiremos nos manter em Pratyahara, ou mesmo nesta consciência interior, na prática do yoga. Como, por exemplo, podemos pensar que em determinado momento da prática eu me distraia, observe alguma questão ali presente na sala ou no ambiente em que eu esteja praticando. Essa distração me tira da concentração. Um exemplo dado é se temos uma vela como objeto de foco, direcionamos a energia dos pensamentos para a vela, ou seja, deixamos de pensar nas coisas ou nas sensações e percepções e passamos a direcionar a atenção para aquele objeto de percepção específico, que é a vela. Distrações externas e pensamentos internos são reduzidos enquanto nos concentramos na vela. Então a concentração ela tem um fator importante de canalizar a energia vital, a energia prânica, vinda já da respiração. A atenção não é meramente colocar o foco em algo. O foco é em si o direcionamento da vitalidade, o direcionamento da energia vital, em forma de consciência em um objeto específico. É isto que torna possível a concentração. Em outras palavras, se opõe à distração. Toda a energia dos pensamentos estão dirigidas ao objeto. A prática contínua, em soma das frações de tempo, conduz ao degrau seguinte, que é dhyana. Quer dizer, a prática contínua vai se somando. Não significa que você precisa se concentrar e se manter concentrado durante horas. Mas se você consegue se manter concentrado em um ponto, em um objeto, em um foco, por 1 minuto, e depois mais 1 minuto, e mais, isto vai te dar então uma experiência completa da prática de concentração, de Dharana. E aqui nós podemos entender que de Dharana nós vamos ter então desenvolvimento para Dhyana, correto? E Dhyana é já a prática meditativa. Dhyana, portanto, corresponde ao nível de concentração mais elevado. A meditação nada mais é do que uma concentração mais aprofundada, mais completa.
Dhyana é o direcionamento da consciência sem foco nos objetos externos, que resulta da concentração prévia, ou seja, é necessário desenvolver primeiramente a concentração para dali se desenvolver uma meditação embasada, uma meditação consistente, uma meditação apropriada. Porque existe uma dinâmica, um processo em andamento. Desde introspecção, passamos para essa tríade final: concentração, meditação, absorção. E onde os pensamentos então se tornam menos intensos e a imersão meditativa em consciência interna é mantida por mais tempo. Também é explicado que a meditação ela é, em outras palavras, a concentração mantida por um tempo maior. Então, quando nós não ficamos mais apenas 1 minuto ou alguns segundos num estado de concentração, mas conseguimos manter por 10, 15, 20, 1 hora, nós conseguimos então transitar da concentração meramente para um estado meditativo apropriadamente. E quando esta prática de meditação se torna estável, permanente e direcionada a um objeto, que não é mais um objeto externo, como era a vela, mas agora um objeto que está no estado transcendente, presente na consciência interna de Bahiranga, quer dizer, da consciência interna de Antaranga, então nós teremos Samadhi, que é a absorção contemplativa da consciência em unidade. Patanjali explica que Samadhi é um estado de consciência que se absorve na contemplação pura do Absoluto. Basicamente é isto que ocorre no estado de Samadhi, uma absorção contemplativa da consciência em unicidade com o Absoluto. E unicidade aqui significa que a consciência ela entra no estado de unidade com o Absoluto, mas sem perder o seu estado de unidade ou unicidade pessoal. É a consciência que em si toma consciência da natureza do Absoluto. E aí, por fim, nós vamos ter então essa definição final, né, de 3 degraus de dhyana, ou melhor, de dharana, dhyana e samadhi, a concentração, a meditação e a absorção. Esses 3 degraus são chamados de samyama, o que significa então que samyama é correspondente a antaranga, a prática interna do yoga, ou a prática de consciência interna no yoga. E esse estado, samyama, também é entendido como unicidade consciente. É uma integração dos 3 últimos estágios da consciência em desenvolvimento pelo Ashtanga Yoga. Em outras palavras, sabemos que Samadhi é o objetivo conclusivo de toda a prática dentro do sistema de Ashtanga Yoga. Logo, esses 3 últimos degraus, Dharana, Dhyana e Samadhi, são cultivados pelo yogi que adentra esse estágio de consciência de Antaranga, ou a consciência interna da prática do yoga. E esse mesmo conceito vai ser trabalhado, por exemplo, no Hatha Yoga como Unmani Avasta, que é a meditação de unidade respiratória. É uma prática meditativa bastante importante dentro do Hatha Yoga e que vai nos dar uma conotação prática do que é a prática meditativa que deriva da respiração, certo? Isso tudo então promove, né, esse estado de introspecção, quer dizer, fazer do uso da prática meditativa, fazer do uso da prática dos asanas, das técnicas respiratórias, ou seja, de todo o processo do yoga, como um processo evolutivo, um processo gradativo de desenvolvimento da nossa consciência, desde de uma esfera externa para uma dimensão interna. E aí a questão que fica é, como levar a consciência para esse estágio da prática? Esse é o grande ponto. Tudo começa através da respiração. Por quê? Você se lembra que pranayama é o último estágio dentro de Bahiranga, é o último estágio dentro da prática externa de yoga. O que significa então que nós devemos trabalhar dentro da prática de yoga um foco principal nos pranayamas, nas técnicas respiratórias. E esse foco deve estar direcionado para que o aluno
desenvolva esse conceito de Unmani Avasta. Na prática, Unmani Avasta significa tornar consciente todas as dimensões do ser, e podemos considerar ali 5 camadas do ser, desde o ser e a sua camada física até a sua camada de indivíduo, de sua natureza individual. São chamados de koshas. Existem outras aulas, outros vídeos, alguns estão disponíveis aqui, outros estão na escola de yogis, mas também esses conceitos todos são estudados de forma bem aprofundada na nossa formação VVY, a formação de instrutores e também a formação para aprimoramento pessoal. Mas, só para dar uma aclarada maior nesse ponto, nós temos que entender que através da respiração nós podemos desenvolver essa percepção, essa consciência das diferentes camadas, dos diferentes níveis que constituem o nosso ser. E a partir disto começamos a desenvolver um afastamento, né, um deslocamento dessa consciência externa, dessa identificação do ego com todas as reações que o mundo muitas vezes proporciona, né, conflitos, desentendimentos, tudo mais, estresse, ansiedade, depressão. E à medida que se desenvolve essa percepção dessas camadas, nós começamos então a desenvolver uma consciência agora maior para a dimensão interna, quer dizer, a partir dos pranayamas, a partir dessa consciência respiratória, o aluno ou o praticante começa a ter uma consciência mais completa do seu ser, uma consciência de que todas as suas dimensões físicas são elas também dimensões objetuais, quer dizer, tudo se torna objeto da sua consciência. Isto é o efeito prático de Pratyahara, desta introspecção. Quando começo a perceber que os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas emoções, bem como o meu corpo e os objetos que estão no corpo, tudo isto é objeto da consciência. E quando a realidade do próprio corpo, do próprio ser na sua dimensão física e até mesmo sutil, como os pensamentos e emoções, são vistas pela consciência individual como objetos, nós estamos agora prontos para meditar naquilo que está além do objeto, no elemento transcendente. E ali entra então o foco da concentração, que é dharana. Então, quer dizer, o pranayama, ou esse foco da prática a partir da respiração, vai proporcionar com mais facilidade a prática da introspecção, e a partir da introspecção que ocorre essa transição da consciência física para uma consciência do objeto físico, nós vamos ter então esse direcionamento agora da consciência, da energia que era antes dispersa através das distrações da mente, para um foco. E esse foco é que conduz à concentração, dharana. Quando se inicia esse foco num objeto em dharana, nós já estamos entrando no conceito de samyama, que é o conceito básico de antaranga yoga, ou seja, estamos na prática de consciência interna em yoga. E a partir de concentração dharana, conseguimos desenvolver a meditação dhyana, que irá resultar em samadhi, ou a absorção e contemplação pura do absoluto. Isso tudo então se desenvolve dentro de um sistema, dentro de um processo. Como sabemos, esse processo é chamado de Astanga Yoga. Não é o Astanga Vinyasa, mas sim o sistema clássico de yoga chamado Astanga Yoga. Espero que essa aula tenha trazido mais clareza para você em relação a essas dimensões, bem porque muitas vezes se questiona, né, o porquê da prática do yoga ter a necessidade de fundamentação filosófica, porque sem essa fundamentação filosófica nós ficamos apenas na prática do Bahiranga Yoga, a prática externa, a prática física. E quando naturalmente falamos em prática física, estamos ainda considerando muito dos aspectos corpóreos da prática do yoga. Mas aqui, com esta clara compreensão entre o que é Bahiranga e o que é Antaranga, ou seja, a prática externa e a prática interna do yoga, conseguimos então entender que realmente existe uma prática, existe uma dimensão além do corpo dentro da prática do yoga. E era esse o objetivo para esta aula de hoje. Se você tiver dúvidas, eu peço que deixe nos comentários para que eu possa responder suas dúvidas, e nos veremos
na próxima semana para mais uma aula dentro dessa sequência de estudos da filosofia e prática do yoga. Nos vemos lá. Até breve. Namaskar.